Tá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as duas últimas configurações padrão do WordPress, que são as configurações de mídia e links permanentes, tá? Ou URLs amigáveis, enfim, permalinks. No vídeo anterior a gente falou sobre as configurações de comentários ou discussão, tá? E nesse vídeo a gente vai começar falando aqui sobre as configurações de mídia. Então, as configurações de mídia, elas restringem-se basicamente aos tamanhos que você pode definir como tamanhos padrões, tá, das imagens e também a organização desses arquivos, tá? Então, você define aqui o tamanho da imagem de miniatura, o tamanho médio e o tamanho grande. Geralmente, eu deixo isso aqui padrão, tá? O tamanho padrão aqui. Mas dependendo do seu tema, tá? Se for um tema personalizado, um tema customizado, você pode querer definir aqui os tamanhos específicos de cada tipo de imagem, tá? Mas geralmente o WordPress trabalha com 3 tamanhos, que é a miniatura, médio e grande, tá? E aí você pode aqui ativar a opção também de recortar as imagens nas dimensões exatas. Então, digamos que você mande uma imagem de 150 por 180. Ele vai fazer um corte, tá, de 30 pixels aí na altura para poder deixar de 150 por 150. Então, você define aqui o tamanho das imagens. E aqui, eu sempre deixo isso aqui marcado, que ele vai organizar os arquivos enviados em pastas baseadas no mês e ano. Então, eu sempre deixo isso padrão, porque eu acho que essa é uma boa organização através de mês e ano, tá? É uma opção padrão do WordPress, então você não precisa mexer nisso, tá? Dependendo do tema que você use, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Quando a gente falar de tema, o tema que você pode utilizar, ele pode também definir outros tamanhos, tá? Então, digamos que você trabalhe também com alguns plugins que atuam em cima das imagens, ele pode também definir outros tamanhos. Então, sempre que você enviar uma imagem para o WordPress, ele já vai fazer, ele vai criar outras imagens nessas dimensões aqui, tá? Então, digamos que você envia uma imagem agora de 2000 por 2000 pixels. Ele vai gerar a sua imagem original de 2000 por 2000, vai gerar uma miniatura de 150 por 150, uma de 300 por 300 e uma de 1024 por 1024. Então, ele vai gerar pelo menos 4 imagens, tá? Então, é assim que o WordPress trabalha com essa questão de mídias relacionadas às imagens, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre as configurações de links permanentes. Então, links permanentes é a forma que o WordPress trata a URL ou as URLs do seu site, tá? Das páginas, dos posts, mídias, enfim, tá? Então, você tem algumas opções aqui. Por padrão, ele veio com essa opção aqui, tá? Não é uma boa opção. Eu recomendo sempre que você utilize ou o nome do post ou utilize a categoria e o nome do post. Mas você tem aqui a opção padrão, que é uma URL não amigável, tá? O que seria uma URL amigável? A URL amigável melhora a estética da URL, então a pessoa pode ler e saber mais ou menos do que se trata, tá? Então, se for assim, por exemplo, a interrogação P igual a 123, você não vai saber do que se trata. Mas se tiver o WordPress, o endereço do seu site, tá? Como otimizar posts. Bem, você vai saber que aquele conteúdo trata-se de como otimizar posts, tá? Então, você pode marcar aqui nome do post, que é uma boa otimização, tá? Base das categorias, você pode deixar em branco, mas eu sempre gosto de marcar aqui categoria e aqui tag, tá? Quando você acessar uma categoria, ele vai colocar o seu domínio, /categoria, /nome da categoria. Se você não definir isso aqui, ele vai trabalhar com terminologias em inglês,
tá? Então, eu gosto de marcar aqui categoria, aqui tag. Então, vou clicar aqui em salvar alterações. Então, as alterações foram salvas e é isso. A gente viu aqui toda a parte de configurações do WordPress, tá? As configurações padrões. Claro que dependendo de algumas funcionalidades que você adicione ao seu WordPress, através de plugins principalmente, podem aparecer aqui outras configurações. Tá? Então, nos próximos vídeos, a gente já vai falar sobre o gerenciamento de conteúdo. Então, espero que você tenha entendido as configurações do WordPress e a gente se vê nos próximos vídeos. Tá? Um grande abraço.